Perguntei para ele, e aí, passa o Atlético Paranaense ou o Flamengo? E o Breiler, na chamada... Cravei. Cravou o quê, Breiler? Paranaense. Que isso? Você acha que o Flamengo será eliminado na próxima quarta-feira da Copa do Brasil? Então, é um cenário que pode acontecer diante das coisas que se passam no Flamengo ultimamente. Um time que até hoje não tem uma consistência de jogo, e aí eu venho falando isso há algum tempo e até no período de vitórias. Flamengo ganhando bem, Flamengo se classificando para a final da Libertadores, dizendo, esse time ainda pode evoluir. E o Renato, não, tá tudo bem, o Flamengo está caminhando. E esse time tinha problemas em vitórias, em classificação, mesmo contra o Barcelona, vinha sofrendo em alguns e não conseguindo fazer o básico, que é controlar jogos, e um time com essa qualidade precisa fazer. Então esse é um ponto. O Flamengo não tem essa consistência. O Flamengo tem tido problemas com desfalques. E agora a história do Pedro, que para mim é uma bizarrice. O Pedro se machuca contra o Juventude, ele é poupado contra o Cuiabá e volta contra o Atlético Paranaense. Ele entra no lugar do Gabigol. Mas o Flamengo... Se é que vai... Porque 3 semanas para voltar a treinar, readquirir forma física. Não sei não se vai dar para o Pedro estar disponível para a final da Libertadores, hein? Vai ser recuperado para isso. O trabalho é em direção à Libertadores agora, mas o departamento médico do Flamengo, a comissão técnica e a diretoria devem explicações sobre esse caso, porque para mim não faz nenhum sentido poupar um jogador que se machucou no jogo anterior e depois utilizá-lo num jogo de Copa do Brasil. E se ele estava com uma lesão de menisco ou uma suspeita, esse exame deveria ter sido feito antes. O diagnóstico não pode sair agora, depois do jogador ter ido para o sacrifício. Então, para mim, tudo indica que houve um erro, mas a gente precisa esperar as explicações do Flamengo, mas eles têm de ser cobrados, têm de se manifestar, não pode passar por aí. O Pedro, por mais que seja reserva, é um dos principais jogadores do time e agora acaba sendo essencial. O Flamengo teve de jogar com o Vitor Gabriel. Mas o Pedro me parece que só identificou o problema porque ele foi no médico da confiança dele, né? Então mais um motivo... Aí piora, né? Mais um motivo para o Flamengo, diretoria, departamento de futebol, explicar o que aconteceu. E o Renato, isso pesa muito para ele. Porque o Renato decide escalar o Pedro na Copa do Brasil, com risco de sacrificar o jogador, de agravar uma lesão. Então isso, para mim, tem um peso. Isso não pode acontecer num clube como o Flamengo.